Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Bora lá para nossa live sobre layout. Olá, ei Camila, seja bem-vinda. Como vocês estão? Todo mundo me escutando bem? Tudo certo? Oi, e aí, Drica, que bom te ver aqui. Boa noite. Vamos lá. A Ju já chegou aqui também. Vamos lá. Vou aceitar para ela entrar aqui na live com a gente. Boa noite. Ei, Rafa. Que bom te ver Oi, aqui. povo! Ei, Ju. Tudo Eu bem? tô. E você? Como está? Que bom falar com vocês. Muito bom. Esse assunto é muito bom, né, de conversar. Demais da conta. Seja muito bem-vinda, viu, Ju? Muito Muito feliz de ter, obrigada, Cá. muito feliz que você aceitou o convite, viu? Que Todo, bom, muito bom. Você todo veio de host de Insight, tá achando maravilhoso isso. aí. Muito bom, Super combinado. não é? Não, e aqui essa live foi muito esperada, viu? Porque a gente recebe muitas dúvidas no direct sobre layout. Eu falei, gente, eu tenho que chamar a Ju para ajudar. E a gente sempre que faz as coisas, né, não dá para fazer sem saber o processo. Então a gente sempre se encontra, isso é muito bom, né? Exatamente. Ai, muito feliz que você está aqui. Primeiro, Também. conta um pouquinho de você, da Insight, do seu trabalho envolvendo aí os estabelecimentos alimentícios, o pessoal te conhecer. Pessoal, muito bom falar com vocês hoje no canal da AK, que eu tenho muito orgulho de ser parceira dela, porque muitas mulheres me inspiram. A AK é uma delas, ela sabe disso, que isso é Obrigada. uma verdade e que ela, assim, faz as coisas com o maior prazer mesmo, sabe? Acho que quando a gente ama o que a gente faz, é outro patamar, não dá nem para discutir quando a gente ama o que a gente faz. É Então, eu sou verdade. Juliana Cordeiro, eu sou da Insight Arquitetura, eu trabalho há 19 anos no setor de indústria, comércio, e desde nova, né, como a gente vai fazendo os projetos de casa, a gente tem muita indicação das pessoas que fazem em casa. Mas a nossa especialidade é indústria e comércio. E a gente trabalha muito com a questão do negócio do cliente, né? Eu fiz uma live com o Vinícius, foi ótimo, de plano de negócio. A gente entra bem nessa hora do plano de negócio para explicar o que é, porque as pessoas colocam lá, obra, verba, obra, um dinheiro X. Mas que dinheiro obscuro que é esse, né? E o que a gente tem que saber a respeito? Então, nos processos também são muito importantes e a gente faz estabelecimentos industriais, restaurantes dentro de indústrias, restaurantes que têm que atender só os funcionários, alguns que têm uma cozinha terceirizada, lanchonetes, tudo isso. Exatamente. Não, e o legal, né, Ju, que a gente já fez projetos juntas e assim, nossa, é muito gostoso quando a gente faz junto, porque une, né, todos os conhecimentos e aí o cliente sai super satisfeito, né? E a gente tem que educar o cliente, né, Kai? Então, assim, ninguém nasce sabendo. Quando eu tenho um problema de saúde, eu vou procurar um especialista e ele vai me explicar quais são, assim. Eu não vou ficar querendo saber de tudo na minha vida. Sim, Então, assim, eu tenho essa especialidade, vou lá, explico. E aí, quando tem um profissional somando, o cliente fica muito bem atendido, porque ele fala, isso é isso e isso é aquilo. Eu falei, exatamente. e o legal, gente, que a Ju, ela não faz só o projeto mesmo em si. Ela ajuda na parte até que vem antes do projeto, que é aquela parte toda de documentação, que os clientes ficam com muita dúvida, porque tem que consultar antes, pelo menos aqui em Belo Horizonte, né, Ju? Tem que Sim, sim. consultar para ver se aquele local, por exemplo, pode ter um restaurante, a questão do zoneamento. Então, isso tudo tem que ser olhado antes, né, de iniciar. Conta um pouquinho dessa parte burocrática. Então, eu já ganhei alguns clientes falando não, sabe? Eu falo que eu sou a rainha do não, porque eu falo, não, isso não pode. Porque aí a É, pessoa fica mais feliz, né, cara? Então sim. a gente foi fazer, eu combinei com um cliente de olhar uma charcutaria. Ei, Moisés, você me acompanha em todas as lives, fico super feliz. Então, daí a gente foi fazer
um restaurante para ele, na verdade, uma fábrica de embutidos, né? Que é uma charcutaria. E ele me chamou para ver um galpão. Eu fui lá e falei assim, olha, você já pesquisou a consulta prévia? Já passou. Falei, mas Anvisa, Ministério da Agricultura, isso aqui vai dar não. Para parar o caminhão não dá para fazer descarga, o fluxo vai cruzar, esse negócio vai dar certo. Aí ele, não, porque já olhou, eu falei, beleza, então confere. E aí eu vou te dar a proposta, depois que você me der esse aval aí, tá tranquilo. E não deu certo. E ele me ligou, ele estava com uma consultora, ele me ligou, falou assim, olha, eu vou te contratar para esse galpão lá num outro lugar, que é um lugar industrial, porque você me falou esse não. Então, assim, é muito importante a gente falar para o cliente, sabe? Porque é um investimento, o cara tem um sonho. Ele, ser empresário não é brincar de banco imobiliário, não. Muito pelo contrário. Exatamente. Então, assim, tem que Então, fazer tem uma que... análise antes, né, Ju? Sim. Porque senão é um prejuízo danado. Imagina, monta tudo, né? O estabelecimento, né? Seja um restaurante, uma fábrica, no local e fala, não pode. Então, esse é o primeiro passo, né? Fazer essa análise para justamente ver se aquele local pode ter aquele tipo de estabelecimento, né? E essa parte, olhar essa parte de documentação com prefeitura. Então, eu sempre falo com as meninas quando perguntam lá, né, as consultoras que estão assistindo a gente, sempre antes, quando o cliente te solicitar ajuda na parte de layout, né, contratar alguém para poder fazer essa parte antes de você ajudá-lo nesse layout, porque muitas vezes ele não sabe, ele olhou lá no local, acha que aquele local é adequado, nossa, tá numa rua que é movimentada, né? Às vezes olha só isso. Então vai pipocar cliente aqui no lugar. Aí a Lu faz essa consulta antes, né? Então, sim, esse é o primeiro passo, né, Ju? Antes de... E às vezes até o dinheiro da pessoa, né? É muito importante isso, assim. Vai começar o negócio, quanto você tem para gastar? Nos clientes fora de BH, é bem comum as pessoas falarem assim. O mineiro fica lá, retraindo a grana e não querendo te contar. Só que você tá do seu lado, querido. Eu sou do seu jogo. Entendeu? Se eu fizer errado com seu dinheiro, você vai perder. Então é melhor você julgar comigo e falar, olha, eu tenho até tanto, é isso que eu vou gastar, eu tô pretendendo isso. E a gente, né, Caio, eu acho que nós duas estamos aqui numa... É orgulho falar isso, eu acho, porque a gente sai daquele padrão estereótipo, tipo, a Camila é nutricionista, logo ela faz dietas. A Juliana é arquiteta, logo ela faz só ambientes bonitos e lindos para a revista. E muito pelo contrário, né? A gente está aqui para auxiliar o cliente no que ele precisa. E layout e implantação é tudo nessa vida. Você vai fazer uma indústria, você implanta errado, querida, tchau, nunca mais, outra vida para esse lugar. Não tem jeito, não salva. Não, porque você coloca o estacionamento errado, você põe as coisas erradas, você vai ter que fazer tanta reforma que é melhor você nem mexer. Né? Exato. Não, a gente já viu vários casos assim que não fizeram um projeto. E tem um caso de um cliente nosso que ele tinha uma caixa de gordura, uma fábrica de biscoito. Ele tinha uma caixa de gordura que era lá dentro da produção, né? E pela legislação da vigilância não pode. E aí a fiscal foi lá e simplesmente pediu ele para quebrar tudo, e o galpão enorme para jogar a caixa de gordura toda lá para fora. E foi aquele retrabalho, aquele gasto. A fábrica ficou parada vários e vários dias para fazer a obra. Então, assim, é muito importante fazer já tudo certinho para justamente não ter esse custo desnecessário, né? Já gasta tudo de uma vez. E ter profissionais, né, Ju, que vão orientar. Com certeza. Inclusive, tipo assim, o que tá certo e como eu vou gastar menos? Porque tem várias alternativas, né? Certeza. Então, a parede, pela legislação, 2 metros de cerâmica, depois eu posso pintar de tinta óleo, que vai ficar mais em conta. Então, o legal dessa parceria é justamente a gente conseguir dar algumas soluções que vão encaixar dentro ali do orçamento dele, né? E que também vai ficar correto. Né? E é um desafio, né, Ju? É um desafio porque a gente tem que olhar o equipamento da pessoa para ver se tem uma entrada de energia adequada. Sim. Temos que olhar a questão porque pode ser trifásico, o que vai precisar de transformador, porque ele tem máquinas, ele tem toda essa história. Segundo, a questão do peso, porque muitas vezes vai colocar uma máquina numa indústria tão pesado que o chão tem que ser todo com uma malha, tem que ser todo trabalhado aquele concreto, não é qualquer coisa, entendeu? Em terceiro lugar, tem que olhar muito essa questão da legislação, eu nem falo, né? Como que está o imóvel, como que é a questão porque são duas coisas distintas. Uma coisa é a edificação em si só, que tem que ser aprovada, ter habites, parará, que é uma responsabilidade do proprietário.
E também a gente tem do locatário, que tem a ver com o alvará de localização e funcionamento. Então, ele tem que trabalhar em cima disso, porque se ele não tiver esse ALF, ele não tira as outras coisas, mas são dois setores diferentes. E aí, a gente tem que trabalhar nessas duas esferas. Ah, mas eu tirei o alvará. Filho, não tem nada a ver a edificação, entende? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Exatamente. Ah, meu IPTU tem tanto. O IPTU é uma coisa, entendeu? A outra coisa é edificação, outra coisa é o meio ambiente, outra coisa... Cada coisa é uma coisa. Então, assim, quem sabe destrinchar e separar o joio do trigo é o profissional. Exatamente. Não, e outro, o projeto arquitetônico, ele é exigido, ele é uma exigência. Sim. Né? Então, assim, não tem como fugir disso. Tem que fazer, né? E já aproveitar para ter certo. E muita gente nem sabe que tem que ter, né, Jô? Junto com o memorial, né, Cá? Porque as especificações são fundamentais. Sim. Sim. A gente já fez um projeto junto, assim, o que você quer? Ah, não sei. Ah, mas a Camila que define. Peraí, calma. O que a Camila define, o que é você e o que sou eu? Aí escreve para a pessoa e fala, essa parte é minha, essa parte é dela, isso aqui continua, isso aqui não. Exato. Em tempos de pandemia, temos ainda mais esse adendo, né? Sim, ainda tem esse complemento aí. Complemento, exatamente. Né? Ô, pessoal, fiquem à vontade para fazer perguntas. Aproveitem a presença da Ju aqui com a gente hoje, para justamente perguntar tudo que vocês têm dúvida aí sobre layout em estabelecimento alimentício. Então, fiquem à vontade. Nosso público, às vezes, é tímido, sabe, Ju? Uxi, igual a gente mesmo. Faz pergunta então, mesmo, que é muito bom. A gente está aqui para isso hoje, então fiquem em relação... Hoje eu mesmo fui numa indústria, a indústria é de um segmento qualquer. Ô, fofo, gente, esse menino é muito fofo. Ei, Moisés! A Camila já vai ficar sua amiga, porque ela é a dessas também. Aí a gente está fazendo uma parte no refeitório, que é um segundo andar, que é só para o pessoal mesmo, vestiário e refeitório. Vai fazer a indústria toda, mas tem essa parte, sabe? Sim. E daí o cara tava gastando uma área. Eu falei, não, vamos fazer menor. A gente faz nesse lugar aqui. Depois a gente faz uma sala de treinamento. Então, assim, a gente também aproveita os lugares, sabe? A gente aproveita Sim. as coisas. Não é só, porque ela vai gastar. Muito pelo contrário, eles nem estavam esperando. Ainda falei com eles, olha, o mobiliário que tem aqui, são as mesas todas de inox, tudo instalado, eles não precisariam desse nível. Então, eu falei, faz umas bancadas, vende esse material que tá super novo e pega o dinheiro. Gente, olha, é muito ótimo. Ele faz uma coisa simples lá, umas bancadas, que vai precisar de uma coisa bem pequena. As pessoas levam comida, esquentam e tal. E aí, ele vai poder pegar todo o material de inox, que é muito maior, porque era uma cozinha industrial que estava montada, e vender. Então, assim, você acha? Eu falei, claro que é, entendeu? Se possível, um post do feed, vocês postarem o passo a passo que precisa para abertura de uma unidade de alimentação. Sim. Para uma abertura de qualquer estabelecimento, a gente precisa de saber qual que é o CNAE, tá? Isso. O Cadastro Nacional das Atividades Específicas. Por quê? Com esse CNAE, a gente vai saber comida para fora e vender, ou se ele vai servir só no local, vai ter 1000 atividades. Tendo isso, é que a gente começa o primeiro passo para saber o que a gente tem que fazer. Então, eu faço sim, até te explico tudo, mas seria interessante essa parte, entendeu? Porque para cada CNAE, uma exigência. E cidade também, né? Muito bom. Ô, Ju, eu acho legal a gente comentar um pouquinho das áreas que tem que ter, que muitas vezes o cliente esquece, né? Tipo assim, tem que ter uma área, por exemplo, uma fábrica, tem que ter área para resíduo, sabe assim? Então, assim, geralmente, né, quando a gente faz o projeto junto, a gente leva lá a nossa listinha para ir pensando em cada área, né, de acordo, óbvio, com cada projeto. Então, isso é muito importante para a gente justamente pensar nesse fluxo juntas, né? Porque a gente sabendo quais as áreas vão ser necessárias, você vai já analisando para ver como vai ficar o fluxo. Conta um pouquinho de como que você faz. Bom, basicamente, a gente tem um fluxo de chegada e de saída, né? Uma coisa meio generalista, assim. E a gente não pode misturar esses fluxos. Então, a parte da entrada seria a matéria-prima e a parte de fora seria a parte da entrega mesmo, da expedição do material. Ou da embalagem, ou da comida, ou do que for.
E esses horários também de entrega, eles têm que ser diferenciados pelo próprio produtor, porque em geral não dá para fazer a entrega e a expedição no mesmo tempo. Bom, em relação ao lugar, qualquer lugar precisa de um departamento de limpeza, que ele vai cuidar do departamento de limpeza e materiais de limpeza. Então, geralmente se chama de DML, não é isso? Isso. E pias, na maioria dos lugares que a gente vai falar agora. Então, a gente tem a parte de que entra a mercadoria, a gente tem que fazer uma desinfecção dela, agora então mais ainda. A gente faz toda a desinfecção. Recebimento, a gente tem que olhar com outros olhos, né? Por causa Exatamente. do estabelecimento, né, Ju? Que não pensa nessa área de recebimento e já leva os produtos direto para o estoque. Então, assim, é legal ter um espaço para justamente fazer essa recepção, que a gente vai olhar toda a qualidade dos produtos, aferir a temperatura. Então, tem que ter um espaço para isso e para depois ir para o estoque, né? Exatamente. Então, a gente olha isso tudo. E aí, isso é quem está entrando, é a mercadoria, porque tem o fluxo de pessoas, que são coisas distintas. As pessoas, elas entram para trabalhar, elas têm que ter um lugar para elas trocarem a roupa e guardarem os pertences, tá bom? Ela faz isso e aí ela higieniza mão, pé, o que for das necessidades. E dali, ela passa daquele setor para entrar na produção. Aí ela entra na produção. Bom, fazendo isso, a pessoa já está equipada. E o material está lá, que a gente chegou com a matéria-prima, lavando ele, desinfectando, enfim, o que tem que fazer. Entrando nessa parte agora da produção, vão ter setores da produção. O que é importante saber? Quanto que ele vai produzir por mês? O que ele vai fazer? Como que é a embalagem? Como que vai ser o descarte dessa embalagem que não deu certo? Aonde essa embalagem? Exatamente, a embalagem. Aonde? Ai, obrigada, filho. Miguel traz lanche para mim na minha live. Que gracinha. Ele é o meu assistente. Aí a gente simplesmente vai separar os lugares. Então tem o lugar que é de perecíveis, tem o lugar de estoque de refrigerados ou congelados, que é diferente. Então, se você tem uma matéria-prima, vamos supor, que é alface, tomate, paraná, é um refrigerado. Se você tem carnes e etc., outro refrigerado. Então, a gente tem que pensar que as coisas, até os materiais, é tudo comida? É diferente. É tudo separado, tá? A questão do já entrega. Então, por exemplo, tem um material tipo manteiga, esse tipo de material, tipo laticínios, tem que ser separado também, tá? Aí daí, a gente teve essa parte da entrada do estoque de cada coisa, o estoque de secos também, que é importante, e eles não podem ficar cruzando. Então, exemplo, a gente tem uma fábrica de salgado que mexe com farinha de trigo e polvilho, são coisas distintas, elas não podem se cruzar. Polvilho é uma coisa, farinha é outra. Isso é um ponto muito importante. Todo o projeto, né, que a gente analisa, que inicia, é muito importante a gente olhar a questão dos alergênicos, né? Tem Isso até aí. um programa que a gente tem que implementar. Então, vamos supor, se tem um cliente que ele não quer colocar no rótulo dele lá que não contém determinado alérgênico, tem que ser tudo completamente separado. Senão pode, principalmente glúten, né? Glúten é bom até o pão, se bobear, né? Exatamente, porque o treco pó, né? Exatamente. Então, assim, isso é muito sério. Então, essa questão tem que também ser pensada para justamente fazer essa setorização, né? Isso. Aí a gente tem também a questão da parte de cocção, que é a parte de cozimento, fornos, fritadeiras, chapa, fogão. Bem diferente, uma coisa da outra também, tem que ser separado e tem que ter muito trabalho de exaustão. Sim. Então agora, qual o trabalho que a gente tem? Nessa pandemia, a gente tem que fazer ainda mais essa exaustão, porque é uma exaustão com essa parte mais sanitária mesmo, porque fica tudo naquele ambiente e contamina. Exato. Então tem que sair sem ter contaminação do ar externo. É muito louco isso. Porque você não pode entrar coisa externa para poder contaminar. Então tem isso ainda. E aí a gente tem uma parte que é uma parte de lavar a parte da cocção, que é uma parte de higienização.
que são Sim. tanques maiores para limpar o vasilhame. E se for restaurante, essas coisas, tem que ter o lugar da entrega direto nessa higienização, para não ficar cruzando aquela confusão. Então, garfo, Exatamente. faca, É talher. o pré-preparo, né? E aí Aham. é sujo, os lavatórios. Então, por exemplo, numa fábrica é muito importante, antes da gente entrar na produção, ter também o pré-preparo. Porque, por Isso, exemplo, a área de exatamente. pesagem, ela tem que ser toda isolada também, né? É que Então, seria, tem tipo assim, a anteprodução, né? O antes, que é o exatamente, pré. Isso. Eu pulei exatamente. essa parte. É, E não, aí tem essa. e aí tem algumas áreas que têm que ser realmente isoladas fisicamente, né? Essa é uma delas que é importante, né? A gente fazer separado, né? Setorizado também. E o pré-preparo também, a gente não pode separar só, tipo assim, separa o lugar de preparar a carne e de preparar a verdura. É diferente. Não pode ser Sim. no mesmo lugar, entendeu? A gente Sim, tem que separar em baiazinhas, assim, em restaurante principalmente, que faça isso, né? E tem exatamente. o lugar também, porque daqui da produção para o salão ou para a parte de distribuir comida, o que seja, a gente também tem que ter essa triagem, porque aí vem o material pronto para você sair, ele não pode ficar cruzando, né? E aí Exatamente. tem que ver como vai ser essa armazenagem do dia. Então, geralmente, a gente faz um estoque de 2 dias, sei lá, 3, sei lá. E Uhum. aí tem o estoque do dia para que E, não tenha desperdício. Então, é o seu trabalho muito importante para economizar. Senão o cara deixa tudo aberto e aí vai é, gastando o que tem, né? exatamente. Exatamente. E esse Eu, é o lado da economia, né? sim, exatamente. Não, e é tanta coisa para olhar, né, Ju? Nossa, Nossa! igual, por exemplo, pó de pia que você comentou, tem que ter uma da produção, inclusive para higienizar as mãos, né? Isso. Tem que ter uma lá fora, um tanque para lavar pano de chão, Que né? é da Tem parte do DML. você falou da parte de tanque para lavar utensílio, a pia que vai manipular alimento. Então, isso tudo a gente tem que pensar e encaixar aí dentro do projeto. Né? Então, por isso que é legal a gente fazer complementar, que vai justamente É, dando tudo isso junto. Então, gente, antes de começar qualquer projeto, a primeira coisa é você entender o produto, entender como ele é produzido, quais são as etapas, quais são os processos, porque é assim que a gente vai pensando e tentando encaixar. E é muito lindo a gente falar assim, ah, primeiro é isso, segundo é aquilo, né? O fluxo tem que ser linear, tem isso até na legislação, né? Ele com certeza. tem que ser ordenado, porque é justamente isso que vai otimizar os processos daquela produção, seja fábrica, seja restaurante. Só que o desafio é justamente a gente conseguir fazer esse linear. Por exemplo, a gente pega um galpão que tem um portão só. E aí, para você fazer entrada e saída no mesmo portão, né? Assim, Ju? É isso, uma confusão. Não, é um desafio mesmo, assim, para a É, gente exatamente. tratar tudo isso e realmente ter uma sequência lógica e essa sequência linear. Então, assim, pensar, parar e, né, quebrar a cabeça naquilo ali para E eu acho ótimo, esse quebra-cabeça eu acho mais legal. E ainda por cima, tem a questão que a gente tem que parar para pensar, que são dos espaços que podem ter ou não. Porque para cada pia, eu falo que a água é de boa de chegar, mas o esgoto é problema. exato, caixa de E gordura. caixa de gordura, aonde você vai pôr isso? Tem infraestrutura para aquilo? Se tiver, tudo na engenharia é resolvido. Isso aí não é problema técnico, é um problema de dinheiro. Que as coisas vão ficando caras, caras, caras. E outra, pode ser até a legislação, né? Até 1,90 o revestimento, parará, parará. Só que num lugar de cocção e muita fritura, nem vale a pena você ter essa pintura às vezes, entendeu? Porque É, quanto que é um metro quadrado daquela cerâmica para você ficar fritando as coisas e o treco engordurar inteiro para você limpar é muito pior. Então você tem que exatamente. ter esse raciocínio. Tudo bem na higienização, beleza, é água, tá tranquilo. E saber também como que você vai armazenar as coisas. Você Sim, vai querer ter um balcão refrigerado? Esse imóvel é seu? Você vai querer comprar as bancadas de inox ou você vai querer colocar uma bancada de granito, alguma coisa assim? Porque você vai fazer mais obra, o imóvel você vai ter que devolver como? Tudo é, isso é muito importante, entendeu? Ah lá, a sim. respeito de layout, serviço de alimentação. Eu não tenho nenhum livro, não. Eu tenho só as normas, que eu acho que são bem explicativas. Uhum. Eu não tenho livros. Eu tenho muito essa coisa de cursos que faz, aí tem apostilas. E tem também essa parte de experiência e de É, conhecer cada uma das atividades que a pessoa faz.
Sim. Porque, principalmente para adaptação e reforma, e outra coisa importantíssima, a questão da acessibilidade. Hoje é assim, é É, norma, né? E norma peso de lei. Então, assim, se vira exato, nos 30 e faz essa parte aí. exato. E muita, muita criatividade, né? Que a gente comentou também sobre isso, porque, igual eu falei, muito da gente lê, tem que ser linear, tem que ter área disso, área daquilo, e para a gente encaixar isso aí que é o desafio, né? Justamente esse. Isso. E E todas as e normas o ainda espaço. o orçamento, né? Ainda caber no orçamento. É tipo assim, você acha que você faz ginástica, você não viu nada. Não, gente, a Ju, às vezes, ela faz mágica. Tem projeto que eu olho, eu chego no lugar, meu Deus. Aí o cliente fala, eu quero colocar isso, equipamento tal, tal, tal. Eu falei, como que vai caber isso tudo aqui nesse lugar? Não, e o E aí, 3D, né? Porque você vai virando gato. Gato usa 3D do é, espaço, né? Diferente do cachorro. Então você vai tendo que pôr as coisas por cima, meu filho, ó, é assim, é desse isso jeito. faz bancada suspensa. Conta Suspenso. algumas coisas que você já fez, assim, de criativo dentro, né, de algum estabelecimento alimentício para solucionar algum problema, sei lá, algo É, que, a gente, né, na última, nos últimos, a gente colocou a fruteira em cima, assim que era importante. Então, colocou aham, uma fruteira numa parte de cima. A questão do escorredor ser em cima também ajuda bastante. Quando a pessoa uhum, está fazendo a parte de higienização. É, os furos no próprio balcão para poder passar do restaurante para dentro da higienização direto ajuda muito. Você coloca embaixo, assim, ou um container, alguma coisinha, tipo um balde, alguma coisa para receber os garfos, as facas, as colheres já separadas, também ajuda pra caramba. E o sim. lugarzinho das bandejas também ajuda muito. É, ter o rodízio no mobiliário, de principalmente de pães, ou alguma coisa que vai fazer espera, que assou, vai esperar, ou a própria comida que você quer colocar para esperar um pouco, é legal da gente ter essa mobilidade, né? E a questão Uhum. de olhar muito a questão do bolso do cliente, entendeu? O quanto ele Sim, está disposto a investir, se o imóvel é dele ou não, é super importante essa muito, pergunta. Super. muito, E a muito. questão de iluminação também é muito séria, porque tem que ser toda vedada. Então não pode quebrar a lâmpada, né, no meio da produção, então tem que ter toda a especificação. Então, Já assim, tá. escolha de material não é para ficar um material bonitinho, não. Então, outro dia eu coloquei com rejunte alumínico, né, uma fábrica, porque era dentro de uma câmara fria, a gente monta as câmeras também, refrigeradas ou não. E aí o cara Sim, falou assim, ai, Juliana, eu quero outro material, porque esse material é caro demais, mas ele não tem concorrência. Cara, é é, esse. Não, fala outro, não tem. Outro, eu é, falei, não, eu não tô de implicância, só existe esse mesmo, entendeu? sim. E aí ele cedeu lá, a gente diminuiu em outras coisas, mas é porque ele quer um negócio para muito tempo. O imóvel é dele. Então, assim, nós vamos fazer Então, o mais caprichado possível, né? são casos diferentes. E tem alguns pontos, né, Ju, que muitas vezes o cliente às vezes já aluga um local antes de nos consultar. O interessante é ele contratar antes e a gente ajudar a escolher o lugar, né? Porque tem algumas coisas que ficam difíceis. Por exemplo, escoamento da água. Dependendo, tem galpão que não consegue furar para fazer escoamento. Então, assim, tem algumas coisas que têm que ser observadas, são muito importantes. Ou até coisas que dá para mudar também, mas, por exemplo, na legislação, né, fala a questão da localização da caixa d'água, ela tem que ser de maneira acessível para as pessoas Sim. conseguirem fazer a higienização, né? Então, assim, tem alguns pontos que são muito específicos e que é muito importante a gente olhar, né? O Outros, lixo, né, cara? exato. Nossa, do lixo, então a gente tem muita dificuldade, né? O lixo é um grito. Nossa, é muito complicado. Às vezes, assim, né, tem local que não passa lixo todo dia, não tem coleta todos os dias, né, coleta pública, e aí tem que ter um espaço para armazenar o lixo. É uma dor de cabeça, né? É uma dor de cabeça. O lixo, eu acho que é um dos pontos mais assim, ai meu Deus, e agora, né? E ele não pode É, misturar com ninguém, é super tenso. É, as lâmpadas de LED, eu explico muito isso, assim, na Insight eu falo muito, as pessoas confundem. LED é uma tecnologia, né? Ela não é um tipo de lâmpada, ela é uma tecnologia. Então, assim, ela economiza, ela é bem melhor, mas todas as luminárias têm que ser fechadas, sim. É, a gente tinha um sim, problema da fluorescente, né, que quebrava, e não só por causa do vidro, mas por causa do pó que tinha dentro, enfim, muito antiga.
Esse é um problema grave, mas já foi, já acabou essa era. Agora a questão de LED também tem que ser fechada. É muito para questão de manutenção, uma questão de problema mesmo, de cair, de, sei lá, alguma coisa pode acontecer e a gente não quer que aconteça, né? Uhum, exatamente. Ei, Ellen, boa noite. Seja bem-vinda. Então, Bem-vinda, Ju, Ellen. qual que foi assim o seu maior desafio assim de algum layout de estabelecimento alimentício? Conta pra gente. Nossa, eu já tive alguns desafios nessa vida, viu? Mas eu acho que, assim, um que teve bastante, porque é muita interferência, né? A gente fez o restaurante popular de Contagem, né? Nossa, que legal! Então, assim, teve muita interferência da prefeitura. E aí, essas coisas é que. Ah lá, o dele, fofo. E aí, isso é que é. Eles mudam uma coisa, mudam outra. O setor público, quando ele vem, são diversas áreas e diversos setores, né? Então é mais confuso. Porque você não Sim. fala diretamente, né? Tem o secretário, aí tem não sei quem, aí tem arquiteto que trabalha pro cara, aí tem, entendeu? Então Uhum, tem esse porém. Porque quando é você e o cliente, é um negócio privado, ele vai te dando as regras, você vai conversando. Então é mais direto. uhum. Entendeu? Quando não, esse foi um desafio. Desafio fazer essa indústria também, que foi uma que eu falei que não e depois foi para outro lugar e era um produto De que que é esse? é charcutaria, né? São Ah, é. embutidos, salames, então são coisas mais perecíveis, né? E mais complexas de se fazer mesmo. E fábrica de salgado, quando mistura polvilho e farinha de trigo, eu acho problema também. Quando tem castanha, quando tem esses outros elementos que aí São são os alergênicos. elementos, né? Sim. E também teve uma que não é alimentício, mas que foi desafio também, uma fábrica, a gente já fez duas de cosméticos, sabe? Ah, que Então, assim, legal. tem muitos materiais diferentes também. A indústria é bem legal, porque você conhece o processo inteiro da pessoa. E você sabe por que que tem cada elemento, né? Eu já fui em Exato. altas fábricas, tipo, não como mais a comida, entende? Altas. Então aí a gente fica com isso na nossa Ih, né? cabeça. É. Tem umas muito legais de fazer, o funcionamento de indústrias grandes, de pão de queijo também, que a gente já trabalhou, de pães, que é bacana também de fazer. E que depois eles vão crescendo a linha de produção, né? Então começa com pão de queijo, depois faz lasanha, depois vai aumentando, assim. Aí você tem que pensar de outra forma e não cruzar os É, fluxos. exato. Isso é De maneira muito comum. geral, reforma é bem mais difícil, mas é bem legal, porque é bem desafiante, né? Sim, sim. Quando você pega, às vezes, um negócio que tá do zero, é mais gostoso de fazer do que pegar um outro que já tá ali no processo. Qual que você prefere mais? Então, começar do zero tem essa questão da implantação. São duas coisas que eu amo fazer. Assim, eu amo arquitetura em geral, mas eu amo muito layout e implantação. Porque eu amo quebra-cabeça. E isso é um quebra-cabeça. Então, você É, junta a vontade de o negócio, o dinheiro, mas aqui e monta aquele quebra-cabeça. Então, eu acho assim, isso fascinante, sabe? É desafiador. Você sonha com a ideia, escreve de noite, vai, parece doido. Mas é bem legal, sabe? Você sim. entrar no lugar. Então, eu gosto muito de reforma, porque o lugar já está lá também. Você tem que pensar nesse layout É, e caber tudo num lugar só. E, geralmente, espaço comercial é apertado, né? Não tem nada muito sobrando, não. exatamente. A gente dá consultoria em restaurante de shopping, né? Então, assim, Aham. aquele espaço pequenininho para fazer aquela produção naquele volume é um desafio também muito grande para, E né? deve ser delicioso, né? Equipamentos, não, é muito gostoso, é um desafio, né? Muito bom. É bom, Quando assim. Nossa, beleza. a gente adora, né, Ju? Quando tem esse Adoro. quebra-cabeça assim, fica eu e a Ju, não, vamos colocar aqui, mas tem tal lugar. Mas, né, a gente tem que pensar às vezes também, igual a gente falou de fluxo de pessoas, dependendo do estabelecimento, se tiver salão, a gente tem que pensar no fluxo também das pessoas no Exatamente. salão, né, Ju? Por exemplo, você faz todo aquele cálculo de distanciamento das mesas, das Sim. cadeiras, você faz, né, o cálculo, quantas pessoas vão caber naquele local, naquele restaurante. Então, isso também para o dono é muito importante até antes dele abrir o estabelecimento. Às vezes ele está com uma prospecção de faturamento X e aí, pelo tamanho ali, não vai caber Por todo uma mundo. capacidade que não dá, né?
Exatamente. A capacidade de movimento ali não dá para ter o faturamento que ele quer. Então, olha para você ver, até isso é importante, fazer todo esse planejamento anterior, né? Hoje eu fui numa indústria que tinha muito mezanino, sabe? Muito. Uhum. E a capacidade de produção deles é nos equipamentos mesmo. Eles trabalham com resíduos, enfim. E aí a parte de cima é muito. Aí ele falou assim: quem sabe um dia a gente vai lotar? Eu falei: você não vai lotar. Porque a hora que você lotar isso aqui, o seu galpão tem que ser 5 vezes maior. Então, Exatamente. assim, você tem que ser a proporção. Tem negócios que o administrativo é muito grande, né? Ele precisa desse corpo intelectual e ficar lá. E tem uns que é o maquinário. Então, assim, querido, não vai caber. Então, assim, aqui você não vai. Se você alugar para alguém, beleza. Mas para caber um administrativo desse tamanho aqui, você tem que estar 5 vezes maior. Aí são outros Exatamente. 500, né? Não, falo. E aí tem indústria de todos os tipos, de todos os tamanhos e os menores. Não precisa de arquiteto não, porque é pequeno. Gente, é o que mais precisa. Exatamente. Não, e tem uns pontos, Ju, que assim, eu tô lembrando de um caso aqui agora, de um cliente que, tipo assim, o local que ele queria alugar não tinha como fazer instalação de gás, que é outra coisa que às vezes a pessoa não pensa quando tá alugando. Ela tem que ser externa e tal. Ele queria alugar um local no centro, que era na parte de cima, assim, não tinha como colocar gás lá. Não tinha gás já encanado, enfim. E aí a solução foi colocar todos os equipamentos elétricos. Então, assim, é algo que às vezes o cliente não tem noção sobre isso, né? Então, assim, a ajuda, né, dos dois profissionais, aí eu sempre faço, gente, quando é essa parte de layout, sempre tem a Ju comigo, porque, assim, faz toda a diferença, né? Faz muita diferença. E, assim, por exemplo, tem questão de produtividade, né, Ju? Vamos falar um pouquinho de produtividade. A gente sempre quebra a cabeça juntas também, porque isso para o cliente é muito importante, tem tudo a ver, né? O layout faz parte desse conjunto de o que a gente vai fazer para ter uma produção em volume interessante. Então, essa colocação dos equipamentos, igual a gente falou de cada área, isso tudo vai contar muito para ser produtivo, né? Então, vai fazer toda a diferença. Não, eu não acredito. Às vezes você fala só esse fogão, essa chapa, esse negócio, vai produzir não sei quantas refeições. Eu fico assim, não tem condição. Não vai ter, não vai ter a menor lógica isso. Não, dá sim, beleza. E dá, entendeu? E dá. Porque eu não sei a capacidade produtiva de uma pessoa em relação a qual o processo melhor para ela fazer, né? Então, você que vai determinar, compra isso já pronto, isso já esterilizado, isso já arrumado, isso de não sei quem. Mas esse produto é bem mais caro. Querido, deixa eu te falar, você não tem espaço, não. Você tem que fazer assim que é melhor. Exato. E essa consultoria mesmo, entendeu? Já traz sei lá, a carne picada porcionada de tal, porque é melhor. Shopping mesmo. Se não for uma coisa assim, menor condição. Pegar um boi lá e ficar fazendo trem. Tem lógica, né? Shopping utiliza isso muito, já compra muita coisa já processada, pré-preparada, justamente para otimizar essa produção e comportar ali dentro, porque inclusive dentro da legislação fala sobre isso, né? Se o volume de produção condiz com o tamanho daquele estabelecimento. Exatamente. Então, ponto que tem que ser avaliado, até a questão, por exemplo, conforto do funcionário, igual você falou de ventilação, que é muito importante, da iluminação. Isso tudo também fala na legislação das instalações que a gente também tem que olhar, né? A iluminação pode dar sombra, né? Tem que ser uma iluminação boa, a ventilação, igual você falou, ainda mais agora, né? Com o corona, então tem que ser otimizada, tem que ser aumentada. E a parte de criatividade, deixa eu te contar um caso que eu já fiz. Adoro! Eu já atendi um buffet, Ju, que assim, era um espaço muito pequeno, não tinha como aumentar, e era aquele lugar porque era dele, ele não queria alugar, enfim. E aí eu tive que usar, né, aquela criatividade. Produzia nesse mesmo espaço, fazia doce, fazia salgado, fazia refeição, buffet, faz de tudo. E aí, quando eu cheguei, aquela bancada, aí uma fazendo doce do lado da outra, tava manipulando carne, e aquela loucura. E uma passando com a panela grande para um lado, não tinha um fluxo linear, sabe? Então, assim, não é uma loucura. E aí, não tinha como também fazer fisicamente, era tudo um lugar só, sabe? E aí, uma ideia que eu tive foi tentar fazer um fluxo em U, né? Então, começou recebimento, né? Preparo, até chegar do outro lado o produto pronto.
Dividir os horários também, porque como era uma porta só, entrando matéria-prima e saindo produto pronto, eu deixei horários também separados. Então, de tantas horas até tantas horas vai entrar matéria-prima, né? A partir de tantas horas vai sair o produto pronto. E a questão também desse fluxo cruzado, de contaminação cruzada, o risco enorme que tinha, eu fui separando em bancadas. Então, assim, eu peguei, só para você ter uma noção, eu peguei aquelas fitas isolante colorida e separei, ó, daqui até aqui nessa parte da bancada vai manipular tal produto. Aí dei um espaçamento e até aqui outro produto. Aí pedi para instalar mais pias também para ficar, né? As pias instaladas de uma maneira estratégica para que todo mundo higienizasse as mãos com a frequência correta e estivesse próximo para não perder muito tempo de uma pessoa indo de um lado até o outro para lavar a mão. Não vai lavar. Claro! Então, tem que ser prático, senão não vai funcionar. E aí a gente foi assim, criando juntos, né? E pedir ajuda até dos colaboradores. O que vocês acham? Vocês acham que isso vai ficar legal? Eles têm que participar disso também, né? Quando é um estabelecimento que já funciona. Nossa, é muito legal, né? Então, assim, eu fiz eles participarem. Então, foi muito legal, porque aí todo mundo foi pensando junto. O proprietário participou. E a gente foi criando um monte de coisas para justamente evitar essa contaminação cruzada. E esse aumento de produtividade a gente conseguiu bastante. Então, se eu usei muito bancada também para suspender, por exemplo, um micro-ondas, sabe? Que estava ocupando uma bancada. Então, a gente suspendeu. E, né, isso dentro desse fluxo em U que a gente foi reelaborando aí. Então, assim, foi um trabalho muito legal. A fiscal depois o que dá para pôr aéreo é perfeito, né? Você vai colocando e vai ajudando demais, assim. Sim. A gente vê no processo. Mas o que você fez foi muito legal. O que você fez foi tipo o que o pessoal fez naquele filme Fome de Poder, do McDonald's. É muito legal aquele filme. Isso, que eles pegam e desenham, né, todo o layout, o quão é importante. O McDonald's só pôde produzir mais e ser melhor, porque antes era aquele gordinho lá, todo vacalhado, trem todo vacalhado. Aí depois eles fizeram o fluxo todo certinho no chão para comprar o primeiro imóvel. E vai virando, para ver se vira, para ver se vai, para ver se abre a porta, porque tudo ocupa espaço. A porta fechada é de um jeito, filho, mas tem que abrir a porta. Exatamente. Então, isso tudo tem que pensar. Tipo, vamos fazer uma porta de correr para conseguir um pouco mais de espaço. Sim. Né? E assim, as regras, né? Que a gente tem que se atentar. A questão, número de banheiros. A porta do banheiro não pode abrir para a área de produção. Exatamente. Você não pensa, às vezes, no estoque, por exemplo. Eu vou ter um estoque frio. Mas eu uso frango, eu preciso descongelar. Então, eu vou ter que ter um refrigerador só para descongelar um frango. Então, assim... Antes disso tudo, a gente tem que entender muito bem como aquele produto vai ser produzido, quais os equipamentos vão ser utilizados, o processo mesmo de cada etapa. Eu vou gerar resíduo. Qual que vai ser o volume médio desse resíduo? Exatamente, então, porque as pessoas não pensam, né, cara? Não pensam nisso. Dono, e tem que pensar, né? É tudo pronto, exatamente. Muitas vezes, né, Ju, o proprietário que nunca, por exemplo, teve um restaurante. Então, nem ele conhece dos processos, né? Nem ele sabe responder muita coisa. Igual você falar, não, a Camila que vai resolver, né? Tem cliente que fala, não, vocês que vão decidir. Então, assim, eles precisam muito desse apoio nosso, dessa visão nossa, com muita criatividade, pensando em produtividade. E isso que justamente vai fazer muita diferença, né? Então, e a criatividade tem a ver com economia, né? Muita economia. Porque acaba, você fala com um cara assim, ó, investe mais no seu equipamento do que nisso. Faça isso mais do que aquilo. Compre esse mobiliário que você vai comprando aos poucos e faça só a instalação física que você tem que fazer e depois a gente olha outra coisa. Então, assim, é muito importante ele saber onde que ele tá pisando, né? Para ele não pensar que é uma coisa assim, aleatória, qualquer... Eu pus lá o material. Não pus o material. Eu pus o que podia. Exatamente. Então, é muito importante isso. Eu queria que as pessoas fossem um pouco nisso, sabe? E não é possível. E aí, gente? Qual mais perguntas vão fazer? Eu gosto que vocês façam perguntas. Eu também. Voltou e minha internet deu uma paradinha. Tá normal? A minha tava de boa. A minha tava de boinha. Não, então ótimo. O que vocês têm para perguntar pra gente aí? Gente, aí ó, a gente só tem mais 15 minutinhos. Que a gente tá que fala. Aí, ó. Outra coisa. O estabelecimento, ele é dentro e fora, né?
Então a gente tem que Sim. ver aonde que dá para pôr mesa e cadeira, uma licença também que a gente tem que tirar. Não vai contando com essa área, não, porque não é Ah, assim, não. tem Isso é licença de super pouso, importante. né? Tem. É. Então, isso é uma coisa. Outra coisa, não vai achando que você vai pôr placa para tudo quanto é lado e pôr o nome do seu estabelecimento, telefone, endereço, o nome da mãe, não. Não pode também, não. Ganha multa, tem jeito de fazer, não é assim. Fachada é uma das coisas mais delicadas de se lidar. Porque Exatamente. você Não, tem que combinar o que você quer com o que pode. esse das mesas teve um cliente meu que sofreu com isso, que ele não sabia disso. Então ele já alugou um espaço, assim, ele me contratou depois, já pensando, não, vou colocar um monte de mesa aqui e tal, o espaço mesmo interno de salão era muito pequeno. E ele alugou já pensando nisso, vou colocar a mesa aqui fora. Eu falei, não é assim, tem que consultar. E na hora que foi consultar, não podia colocar naquele lugar. Então, Pois é. assim, ele estava super chateado e tal. Eu falei, é uma coisa que tinha que ter olhado antes, tinha que ter contratado antes, né? Não É, pode sair a mesa é um, cobrir é outro, cobrir também. Ah, pão assim. todo, retrato, tem lugar que nem isso pode. Então, toma Sim. cuidado, porque não é assim. Eu Não, e falei do pensa. filme Fome de Poder, é um documentário. Ah, é. E pensar também, tem coisas óbvias também que já vi muito, assim, faltando. Que às vezes, por exemplo, tem que colocar um tanque, do jeito que você fala, às vezes, né, o cliente não entende. Ah, tem que colocar um tanque externo. Só coloca o tanque para você chegar no tanque, o dia que estiver chovendo, se não tiver cobertura para chegar naquele tanque, ou naquele espaço. Então, às vezes, o cliente quer fazer um puxar de uma outra área, em outro Aham. local, coberto, né? Ah, vou fazer o vestiário lá do outro lado. Aí um dia de chuva, o funcionário tem que passar no meio da chuva. Então, assim, a gente já viu tanta coisa, né, Ju? Então, assim, Já. E o vestiário também, gente, não pode estar virado para setor de produção, que a Cá já falou. E também ele não pode estar totalmente isolado. Ele tem que estar dentro do complexo, assim, né? Ele tem um caminhamento. Ele não pode estar assim, vai lá na casa da minha mãe, troca de roupa e vem para cá, não. Porque não sim, pode passar pelos lugares com outras roupas, né? Então tem que ter a questão de higiene. exato. E tem uma coisa que a gente não comentou ainda que é muito importante. Geralmente a gente faz esse projeto também já junto com a VCB, que é o Isso. para ter o auto de vistoria do Corpo do Bombeiro, que é aquele projeto, justamente porque ele vai falar qual vai ser a largura mínima das portas, das escadas, né? Onde vai ficar cada extintor. Isso tudo a gente tem que pensar junto também com esse É. projeto. E a Pra gente, iluminação de emergência, né? Que não só sim, é uma iluminação, tem iluminação de emergência e ela demanda energia e bateria. Então você tem que lembrar dessas duas coisas, né? Porque a isso bateria ela é um bloco autônomo, ele tem uma duração, e aí tem que ver se é uma duração de 1, 2 horas, como que vai ser. O acendimento dessas luzes também, para, tipo assim, não chega qualquer um e deixa no escuro, também tem que pensar sobre isso, né? Se vai ter qual a capacidade do caixa e da fila do caixa, quantas meninas do caixa. Ah, vou pôr uma só. Filho, não vai dar vazão. Tem que pensar no outro jeito. Com o totem também a gente tem que pensar, porque essas lanchonetes de escola que a gente faz muito, tem essa questão do totem que ajuda bastante, mas que muita gente gosta ainda do caixa, então não adianta só pegar o eletrônico, porque não vai funcionar. A não sei que tem quem ajuda lá e tal, que é mais um funcionário. Então, é, assim, não é uma menina que faz tudo, não. A gente tem que pensar em quem faz o quê e o que faz. exatamente. E questão de materiais também é algo também importante, igual você falou, a questão do piso, do peso. Já aconteceu de um cliente colocar uma cerâmica e a cerâmica, assim, era pisar, todo mundo escorregar. Então, assim, pensar em todos os materiais que vão ser utilizados também vai fazer toda a diferença, né, Jô? Madeira, nem pensamento, né? Nada. Nossa, mãe, dá uma dor de cabeça, Porque a barata não. galera adora. Aí põe uma madeira para ficar melhor. Não fica, não. Horrível. Não tem jeito de limpar. É péssimo. Pode dar bicho. Entra dentro. É orgânico. Não pode. Então, Tudo assim, aí colocar uma impermeável. coisa de fórmica nas portas para poder limpar. Ou de metal para poder limpar. Não colocar de madeira. Outra vez, vou lembrar. A questão de lavar. O AVCB, ele é baseado no arquitetônico, tá? Bárbara, qual que é o seu nome, né? Que eu não está aqui. Então, para tirar esse AVCB, você tem que fazer o projeto arquitetônico, ter definido os layouts e tem a norma do Corpo de Bombeiro. A norma de Corpo de Bombeiro, ela é estadual, então vai ter, né, cada um no seu estado. E também a gente tem a questão que é muito importante de lembrar, é que a NBR, acertei, tá vendo?
Então, essa questão do bombeiro, ela é conjugada com a questão da acessibilidade. A 9050, que é a NBR de acessibilidade, ela não lida só com cadeirantes. As pessoas pensam que acessibilidade é cadeirantes. Não, não tem a ver. Tem a ver com idosos, tem a ver com a acessibilidade das pessoas no local, tá? E ela tem que ser acessível em todos os pontos. Então, essa norma é uma norma nacional, assim, né? Uma NBR. E ela é conjugada junto com o bombeiro. E isso é bom para ter as alturas de peitoril, né? Alturas de janela adequada, ventilação, enfim. Sim. E aí a gente faz o projeto já elaborado pensando nele. Então já ajuda bastante. Hoje, o outro ponto importantíssimo é a gente pensar também nas leis, né, nas legislações do Ministério do Trabalho. Exatamente. NR24 base. Exatamente. Ela fala quantidade de banheiro, mictórios, de acordo com funcionários. Então, isso também a gente tem que ter conhecimento, viu, consultoras? Conheçam as legislações também do Ministério do Trabalho, que lá fala justamente quantos chuveiros que tem que ter de acordo com o número de funcionários, né, Sim. Ju? E quantos vasos, quantas pias, quais os turnos, como que é, refeitório, sim, tudo isso. Exatamente. A gente já participou também de projetos junto também com até fisioterapeuta, por sim, causa da questão ergonômica. Ergonômica. Então, as mesas na altura certa, as cadeiras. Então, já comprou também o mobiliário, todo pensando também na ergonomia do colaborador, que é algo muito importante, né, Ju? E também a gente tem que pensar demais, assim, porque às vezes faz e depois tem que comprar outra mesa, tem que fazer aquele tanto de várias adaptações, né? E é conforto do funcionário, isso também envolve produtividade. Né? Então... Em geral, o bem-estar, ele está diretamente ligado à produtividade. E o que é bem-estar? Iluminação, ventilação, condição, né, térmica de calor, essa é muito importante. A questão da posição, do posicionamento, tanto de caixa, né, os dedos, as mãos, o apoio da cadeira, o encosto. E não só das mesas do cliente, você falou muito bem, como dos funcionários. Então, uma coisa que a gente tem que se atentar é que a maioria dos mobiliários, eles estão prontos, tem um selo que tem essa questão da ergonomia, né? Isso está garantido. Mas tem umas coisas de comprar mais barato, uns lugares não sei o quê, que aí é mais complicado. E eu sempre falo que cadeira, sofá e poltrona é bom experimentar. A mesa, não. Mas a cadeira é fundamental. Você olha para a cadeira, ela tem cara de confortável, mas não é. Entendeu? Ela tem cara de boa, mas ela não é. Então, senta para você ver. Porque, às vezes, é uma cadeira mais simples e que é muito mais confortável pelo desenho dela. Exatamente. A gente olhou muito. Tem uma fábrica que a Marcela atende, ela está até aí online, que a gente captou toda essa parte da ergonomia. Lá tem uma parte de produção que o pessoal trabalha sentado. Então, teve que providenciar a cadeira toda correta. A gente, né, fez teste e tudo. A parte também do apoio dos pés, né? Isso não serve só para escritório, não. Tem pessoas, né, dentro da produção também estão ali sentadas. Então, tudo e é um conjunto, né, que a gente tem que analisar. E aí vem a questão da criatividade, né, que a gente tanto está comentando aqui. E assim, gente, às vezes pensar é para ficar mais barato, não é para ficar mais caro. Sim. Exatamente. Caro é o depois, caro é não ter pensado, caro é o remendo. E a gente vê isso todo dia, né? Então, assim... Nossa, fala não. Eu já cheguei então, assim, que vocês precisarem, manda direct, pergunta, entendeu? Eu sou daquelas que pode me procurar. Eu não sou da época do tutorial, eu sou da época da pessoa conversar com a outra. Então, eu tenho uma dúvida, eu ligo para o especialista. Eu não fico esse negócio, vou no Google pensar que não. Pode me perguntar. Se eu não souber, eu vou indicar quem saiba, entendeu? E ter todo esse cuidado, que é muito importante que a gente faça edificações e estabelecimentos cada vez melhores, né? Muito. E aí, cadeira é uma missão. É uma missão. Exatamente. Velho do céu. Ai, é ótimo. É o combo da cadeira, é isso aí. Não, e assim, para as consultoras, Ju, para a gente que começa nessa área, é fundamental ter o apoio de vocês, arquitetos, porque assim, faz diferença, a gente aprende muito, gente, eu aprendi muito com a Ju, muito, fazendo muitos projetos. É só perguntar, e às vezes é uma resposta que para mim é fácil. E para vocês não tá no horizonte ali, sabe? Não é por maldade, é ignorância. Eu tenho ignorância em vários pontos. Então, onde que é ponto cego? Pergunta.
Ou eu não sei. É horrível, eu não sei isso, me ajuda, pelo amor de Deus. E pronto, é de boa. Aí, próximo, vamos lá, o que que a gente tem que resolver, É, né? isso mesmo. Ô, Judê, fala um pouquinho aí do seu Instagram, o pessoal te seguir, a gente já tá... Então, @InsightDecor, que é esse que tá aí, tá bom? Então, eu preciso falar com você, preciso trocar ideias comigo. Olha, o nosso trabalho é bem legal. A gente está com um trabalho agora super bacana de Instagram para informação sobre construção e reforma em geral, que é o Consultores da Construção, que sou eu, Matheus, eu sou arquiteta, ele é engenheiro, então tá super legal. É YouTube lá e é só informação. A gente não tem os produtos, é só parceiros de tinta, de mármore, e eles falam, e eles que falam. Então, a gente está levando a informação para os clientes e para as pessoas em geral que amam obra e reforma como a gente. E a gente tem essas parcerias maravilhosas aí para a gente poder construir melhor. Porque tudo que é multidisciplinar é melhor, com certeza. Ah, sem dúvida, né? A gente une conhecimentos e o resultado é muito melhor, né, Ju? É muito bom. E assim, até às vezes a mesma informação, só que lida de um outro ponto de vista. Então, Sim. isso é maravilhoso, assim. Tipo, a gente sabe do processo, vocês sabem do processo, só que são duas informações com focos diferentes. Então, assim, é importante a gente trocar essa ideia, assim. Sim, não, e é tanto detalhe, é tanta coisa para olhar, né? E a gente ainda não falou de tudo, porque uma hora é pouco tempo a gente falar de todos os detalhes, tudo tem que falar, né? Tudo tem que Exatamente. montar um layout adequado, né? Então, assim, é bastante coisa, né, Ju? Depois a gente faz até outra live para comentar É mais. muita informação. Eu acho que as pessoas têm que fazer a resposta. Rê, obrigada, você é uma fofa. A gente diz, a Rê é uma fofa de uma arquiteta, excelente. E assim, é super bom estar perto dela, assim, que a gente se diverte. Foi bom demais. Que bom que vocês gostaram, gente. E Muito aí, bom. comentem, deixem. E se precisar de alguma coisa de processo, a Cá tá aí para ajudar vocês. Ela tem esse canal para ajudar, que é muito legal. E eu também tô aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem. Contem com a gente qualquer dúvida que vocês tiverem aí sobre layout. Demais. Beijo, Muito, meninas. muito obrigada, viu? Pessoal, obrigada, viu? Obrigada, viu? Por ter Foi contribuído ótimo. na live. Amei ter você aqui. Também, foi super bom. Pelo menos a gente tá se Pessoal, vendo na pandemia. isso mesmo. Dá tchau, Miguel. Tchau, obrigada. Beijo, tchau. Muito obrigada. Obrigada, querida. Saudade de você. Beijo. Beijo. Obrigada, Tchau. gente. Boa noite. Tchau.